Bom dia, Mauro. Eu estava acompanhando aí a conversa de vocês. Eu acho que a inflexão do Lula ontem foi muito importante. Ele tem que completá-la, considerando o embaixador de Israel no Brasil persona não grata, e se Israel pagar, para ver como eles pagam, porque o governo de Israel é arrogante, é um governo fascista, é um governo que não tem amor pelas regras da civilização mundial democrática, tanto que não cumpre nenhuma resolução da ONU. Eu acho que ele deve chamar um embaixador para consulta. A situação, Mauro, está caminhando para uma radicalização do conflito. Um conflito desse monte, desse tamanho, o muro fica muito estreito. Eu acho que o Lula fez uma sinalização muito importante. Essa gritaria da mídia, eu aprendi com a própria vida, na própria carne, mídia, Mauro, que a mídia é o partido da ordem do capital e do imperialismo. A maneira como eles cobrem esses factóides, tipo Dino e outros, a maneira como eles pegaram essa frase do Lula, quer dizer, eu acho até que podia ter sido até mais dura com o que está acontecendo na faixa de Gaza. O próprio imperialismo americano falou que precisava matar menos, está matando demais. Ele falou isso. Quer dizer, então, eu acho que nós temos que assumir uma posição combativa. O que está em jogo na faixa de Gaza e na Cisjordânia é um direito universal de um povo existir de maneira soberana, com autodeterminação e com um Estado viável, política e economicamente. É isso, nós não podemos abrir mão disso, porque se o Estado de Israel, que alguém já disse que é um porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio, se ele for vitorioso na limpeza que está promovendo na faixa de Gaza e depois na Cisjordânia, ele vai eliminar um povo, vai eliminar vai cair na invisibilidade, e aí ele vai ampliar suas pretensões hegemônicas no Oriente Médio. Eu acho que o futuro da humanidade está, vamos dizer assim, em jogo nessa guerra. Se você soma ela com a guerra da Ucrânia, se você soma ela com os acidentes ecológicos, com a quantidade de pessoas no mundo com fome, se você associar ela com a crise do imperialismo americano, que vai ter uma eleição daqui a um ano, e com as manifestações que estão ocorrendo na Europa, particularmente na Inglaterra, foram significativas, na Alemanha, na França, eu acho que nós estamos vivendo uma nova era política. E a novidade dessa era é que a situação nacional vai sofrer muita influência do desenvolvimento da crise internacional. Eu acho que, para o Lula, é fundamental se posicionar diante da fase multipolar. A minha única sugestão, eu acho que a política externa está correta, a minha sugestão é que o Lula faça uma sintonia fina entre a política externa e a política de defesa nacional. A política de defesa nacional, que é o uso da força dissuasória, não é guerra, coisa nenhuma, ela precisa estar mais em sintonia. Essa questão da América do Sul, a questão do Conselho de Defesa, a questão da reestruturação dos organismos multilaterais. Olha, Mauro, a ONU, Ana Prestes e Rebeca, a ONU está politicamente deslegitimada. Ela está, simplesmente estão assistindo uma mortandade, um genocídio, faz declarações e não acontece nada, só mais morte, mais morte, mais morte. Quem é que vai pagar essa conta moral e ética perante o futuro da humanidade? Eu acho que nós estamos numa fase decisiva. Assim como na década de 60, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, a própria Revolução Chinesa teve uma influência nos movimentos libertários da juventude daquela época, eu acho que nós estamos entrando numa fase parecida. Eu acompanhei todas as manifestações na Paulista e me impressionou a opinião pública progressista que participa dessas manifestações. Eu acho até que os partidos deviam investir mais, inclusive o meu. Quando eu estou falando de partido, eu vou criticar o meu. O meu devia estar com mais bandeira, mais militante. As pessoas estão indo individualmente. Eu acho que tem que haver uma espécie de ajuntamento político para dizer não à ordem colonialista do Império e do Estado de Israel. Eu acho que é isso que está em jogo. Não adianta minhas palavras, não adianta. Não é um problema diplomático, não é um problema de métodos ou de boas maneiras, não é um problema de punhos e renda do Itamaraty. É um problema
de mortes. Crianças, jornalistas, mulheres, população civil, tem morte. Isso tem que ter nome. E o Holocausto que os judeus foram vítimas, e nós somos solidários a judeus, não autoriza o Estado de Israel a fazer o Holocausto contra os palestinos. Genuíno, essa imprensa que você falou aí logo no começo, que é a representante do capital, e que a gente percebe isso mesmo, ela ontem explorou muito o que ela considera, ou está propalando como contradições internas entre o presidente Lula e o próprio Itamaraty. Então, que o presidente Lula teria falado sem pensar, teria falado de improviso, teria falado sem estar coordenado com a fala do Itamaraty. Você que conhece há muito tempo o presidente Lula, pessoalmente, o presidente Lula trabalhou no governo, são companheiros do PT, ali tem muito da espontaneidade e é muito genuíno o que ele falou ontem, por falar. Olha, Ana, o Lula, eu costumo dizer que o Lula tem uma intuição, uma sensibilidade, que nesses momentos de crise ele tende a ir para a esquerda. Sempre foi assim. Na greve lá do ABC, antes da fundação do PT, em alguns momentos da campanha eleitoral de 89 até a de 2002, em alguns momentos da campanha eleitoral de 2006, a própria campanha da Dilma, quando ele foi para cima com aquela montagem da bolinha de papel que o Serra queria se vitimizar. Portanto, o Lula, ele tem um lado, ele concilia, ele negocia, mas ele, em algum momento, ele dá um recado. E eu acho que o recado que ele deu ontem foi muito importante. A posição dele estava numa postura de, vamos dizer assim, de conciliação e de muro. Ontem ele tomou uma posição correta. Porque, veja bem, uma coisa é você criticar a violência contra civis praticada por Hamas ou por qualquer outra organização política. Outra coisa é aceitar a denominação de terrorista, porque essa denominação política de terrorista é para legitimar o massacre. Por isso que se mexeu com Israel, porque tira a legitimidade para fazer o que eles estão fazendo. Se é terrorismo, tudo vale, como nos Estados Unidos, o nome de terrorismo valeu para campo de tortura, Guantánamo e por aí afora. Então, esse é o problema de fundo. Na verdade, o Estado de Israel e os americanos querem criminalizar para que a legitimação das suas atitudes genocidas seja aceita pela população. É criar uma anormalidade. Como hoje, você sabe, uma hora que hoje eu comparava, se nós a compararmos o que representou nos anos 60, aquelas mortalhas pretas trazendo soldado americano do Vietnã, com a crise do governo Johnson, depois do governo democrata, se você comparar, é hoje o que as redes sociais, o que as imagens estão produzindo, não com a televisão como era nos anos 60, mas as redes sociais. Eu acho que por mais violento que seja o imperialismo, por maior que seja a atrocidade, eu acho que eles não vão deter a luta e a vitória do povo palestino. É uma história, é uma luta. São 75 anos, Mauro. 75 anos de descumprimento das resoluções da ONU, 75 anos de ampliação do poderio de Israel na faixa de Gaza e na Cisjordânia, diminuição da terra dos palestinos. E, no fundo, a extrema-direita israelense trata os palestinos como animal, como coisa. Aliás, eles já disseram isso. Então, essa bandeira é uma bandeira que diz respeito ao futuro da humanidade. E a esquerda não pode tergiversar. Perfeito. São aquelas questões que bateu no teto. Não adianta custear o alambrado. Deixa eu dar uma notícia de agora de manhã, importante, fazendo apenas um registro, né? Porque a imprensa vem aqui, o Lula falou de improviso emocional. Não, o Lula falou 2 vezes ontem, não foi uma vez só, ele falou à tarde e à noite, né? Ele está implementando uma nova orientação política, apesar da dificuldade da própria estrutura do Planalto de aceitar isso. A gente falou aqui, o tweet que deram como resumo da fala do Lula no aeroporto não traz aquilo que é o mais importante, né? Que é chamar Israel de Estado terrorista. Foi meio que censurado ali pela comunicação do Planalto. Depois a gente vai
investigar mais esse assunto, porque o grande fato foi isso, né? Ele ter tratado Israel como Estado terrorista. Importante, mobilização. Está aqui, ó, agora de manhã, veja que fato importante, isso está acontecendo ao redor do mundo, aqui no Brasil ainda não vinha acontecendo, é a primeira vez. Isso aqui é uma mobilização de agora cedo, da Frente Povo Sem Medo, numa ação de denúncia em frente à AEL. A AEL era uma subsidiária da Elbit Systems, a maior empresa privada militar israelense que fabrica drones armados amplamente utilizados nos ataques em Gaza. Então, a ação é para denunciar os acordos de cooperação e de segurança entre Brasil e Israel. Ações desse tipo têm se multiplicado ao redor do mundo. Né? Na Europa, há vários registros de, por exemplo, barcos que vão aos portos para impedir a saída de navios com carregamento militar destinados a Israel. Então, uma ação importante, realmente, essa mobilização. Mauro, quem não se lembra, Mauro, das manifestações dos portuários de Santos, na Segunda Guerra Mundial, que faziam greve, piquete, para impedir o carregamento de equipamentos, de arma para as forças do eixo. Deixa eu mudar de assunto, deixa eu trazer para o assunto... mudar não. O assunto tem a ver com tudo que você estava falando. A gente entrevistou aqui, Genuíno, você sabe, dois dos maiores especialistas, um em segurança e outro na questão militar, o Luiz Eduardo Soares e o Manuel Domingos, que consideraram um grande equívoco esta GLO, né? Tirar os militares de onde eles deveriam estar no tema da defesa para trazê-los de novo para o tema da segurança pública. E a confusão começou. Primeira reunião do GLO terminou em pancadaria, terminou na maior crise. A reunião foi terça-feira, dia 7, primeira reunião do comitê que vai monitorar a atuação da GLO. E o que aconteceu? O vice-almirante, então representante da Marinha, Renato Roer, reclamou da falta de dinheiro para fazer as ações da GLO, disse que o decreto assinado pelo Lula era pouco claro e ainda, olha só, olha o tamanho da encrenca, isso aqui já está repercutindo no governo, né? Apontou, disse que era um absurdo a ausência da Polícia Federal numa reunião anterior de um grupo que trata de proteção às fronteiras. A PF simplesmente boicotou a reunião. Da mesma maneira, em relação à segurança pessoal, está uma queda de braço entre a PF, que é responsável pelas fronteiras, e a Marinha Aeronáutica, que agora o governo está querendo que cuide das fronteiras junto com o Exército. Então, no encontro, o militar da Marinha disse que tinha muitas dúvidas sobre quais seriam as atribuições de cada um na GLO, né? O Capelli se levantou, ele que foi um dos grandes defensores da GLO, Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, disse ter certeza do que precisava ser feito, né? E no final da reunião ligou para o ministro da Defesa, né? E foi para cima. Ministro, a reunião foi muito ruim, viu? Contou, acrescentando que o militar estava com uma postura muito reativa e que havia passado a reunião de cara feia e braço cruzado. E ainda disse para um auxiliar seu, segundo reportagem da Veja, que teria derrubado esse almirante da reunião. Ricardo Capelli, que foi, de fato, um dos grandes defensores da GLO, já começou em crise, né? E crise institucional entre Forças Armadas e Polícia Federal, né? Ô, Mauro, só antes do Genuíno responder, você já falou, mas eu queria reforçar. Isso meio que replica aquele embate ali do primeiro semestre, não? Entre a segurança pessoal ali que estava sendo feita pela PF, do presidente Lula e família, e o pessoal do GSI, né? Claro que reflete, viu, Ana e Mauro? Na hora que você coloca as Forças Armadas numa operação de GLO, e essa operação está mal equacionada, essa operação ela é uma espécie de GLO envergonhada, essa operação não está claro quem é que vai comandar, se é a União, se é os Estados, e essa operação, no meu modo de entender, não é tarefa das Forças Armadas, porque, veja bem, as Forças Armadas elas têm a função de defesa externa diante
de ameaças concretas. E a grande questão que se coloca hoje é capacitar as Forças Armadas para ter um poder dissuasório no mundo multipolar, não é esse negócio de portos, de aeroportos, isso aí não vai alterar nada, nada, simplesmente nada. Era muito mais importante fazer uma reforma nas Forças Armadas, trazendo-as para a política de defesa nacional com a política externa, porque a nossa política externa, ativa e altiva, ela tem uma perna só. Está faltando a perna da força. O mundo entende a linguagem da força. Não é que você vai fazer guerra contra a você, mas você tem que demonstrar capacidade de impedir ações aventureiras de adversários. Então, eu acho que essa operação nasceu errada e deve ser encerrada, porque não vai dar certo. O governo devia, nessa crise, criar logo o Ministério da Segurança Pública, criar a Guarda Nacional, transformando a Força de Segurança Nacional numa guarda com estatuto, com direção civil, com a capacidade de atuação e partir para o sistema único. Olha, Mauro, todas as políticas públicas que têm entes federados, ou você cria um sistema integrado, então não funciona. Município, Estado e União, que tem polícia, guarda municipal e polícia nacional, federal. Então tem que criar um sistema único de compartilhamento de dados, de compartilhamento de operações, de uma nova doutrina de segurança pública, que essa nova doutrina tem que se basear no uso da força e não da violência. Porque, olha bem, pela Constituição, as Forças Armadas têm o monopólio da violência, pegando o conceito clássico de Max Weber sobre o Estado burguês. As Forças Armadas, a segurança pública é força, não é violência. Como é que você vai juntar uma Força Armada que tem o monopólio da violência com a segurança pública? Vai contaminar a segurança pública. Esse é o problema. Por isso que a militarização que vem da ditadura deformou o papel da segurança pública como força de antecipação, de prevenção, de comunidade, de força de inteligência. Esse é o problema que está colocado. Eu acho que essa questão vai criar problemas para o governo. Porque, na verdade, toda vez que os militares reivindicaram GLO, olha bem, Haiti era GLO, Morro do Alemão era GLO, as bases no Rio de Janeiro era GLO. Eles significam que querem mais dinheiro, mais investimento, porque a GLO é a justificativa para aumentar a aparelhagem. Essa é a questão. Por isso que esse almirante, esse vice-almirante, faz essa reivindicação. Vamos fazer, mas cadê o dinheiro? Vamos fazer, cadê os recursos? Eles querem dinheiro, prestígio e limpar a barra. Está entendendo? Isso que eles querem. Antes de você entrar, Rebeca, só uma coisa, exatamente nisso que você falou, Genuíno, como a grana, assim, você deu a pontinha do dedo, eles querem a mão inteira, né? Você deu a mão, eles querem o braço. Tá aqui, ó. Ao mesmo tempo em que o vice-almirante está lá reclamando de verba na GLO, a Marinha, inclusive ontem falei com o professor Manuel Domingos Neto, ele falou, a Marinha está passando na frente dos seus colegas aí na ousadia. A Marinha está impulsionando uma PEC para aumentar as verbas para os militares. A Marinha é a principal força que está atuando no Congresso para isso. Eles querem simplesmente, praticamente, dobrar o dinheiro destinado à Constituição de 1,1% do PIB para 2%. Aliás, Mauro, restrições ao orçamento para educação e saúde, eles querem mais grana para eles. Aliás, Mauro, essa previsão orçamentária consta nas diretrizes da OTAN, que todos os países que têm relações com a OTAN busquem colocar, no mínimo, 2% do orçamento para a defesa. Olha bem, se você coloca mais verba para a defesa, que defesa? Como é que vai ser usada? Quais os projetos? A Marinha tem um projeto interessante, que é a construção do submarino de propulsão nuclear no fundo dos oceanos. E tem um projeto de enriquecimento do urânio. É para isso? Então vamos discutir que isso não tem nada a ver com GLO. A aeronáutica precisa de ter um monitoramento do espaço aéreo, isso não tem nada a ver com GLO. A GLO tem muito a ver com o Exército, porque o Exército é uma força terrestre de ocupação no território, é só ver que cada região tem comandante. Eu acho que o governo Lula está se prejudicando, está se enrolando com essa história de GLO envergonhada. E olha bem, Mauro, quando você tem uma GLO que não define quem comanda
qual o tipo de engajamento, quais os meios empregados, vai dar confusão. Eu participei de várias iniciativas, a do Morro do Alemão, a da greve da Bahia, antes do governo Lula, numa crise com a segurança do Tocantins. Você tem que definir quem manda, quais os meios e qual é o tipo de engajamento que você vai promover. Porque se der problemas, quem é que vai pagar a conta do ponto de vista penal, do ponto de vista financeiro? Essa GLO que está aí, eu acho que é para tapar o sol com a peneira. Não vai valer nada, porque isso já estava acontecendo. Não precisa botar o nome de GLO. Agora, os militares aceitaram achando que vem mais verba para eles. É isso. Que é um desastre. Isso é um desastre. Lula, reveja o decreto da GLO. Reveja a permissão para treinamento de oficiais americanos no Centro de Guerra na Selva. Reveja a atribuição dada ao comandante do Estado-Maior Conjunto para rever os documentos Livro Branco, Política de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Abra um debate com a sociedade civil para discutir esses temas. E nós comentamos aqui, né, Mauro, você trazendo essa notícia sobre essa reivindicação por mais dinheiro, né, Genuíno? E nós demos há um tempo atrás a notícia com o Paulo Frias aqui sobre destinado para essa área militar do PAC, né, do Programa de Aceleramento, mais de 52 bilhões de reais. E aí, né, se institui a GLO e eles pedem mais recursos. Então, de fato, é um absurdo, né, Genuíno? Sabe por quê, Rebeca? Porque o orçamento das Forças Armadas está comprometido em quase 85% com o pessoal. O que sobra para investimento em tecnologia, em equipamentos, etc., é muito pouco. Quando vem uma operação GLO, quando vem essa dotação orçamentária com as obras do PAC, isso está fora da destinação constitucional que compromete 85% com o pessoal, com as vantagens, com os privilégios, com essa máquina. O Brasil tem uma máquina de defesa ineficiente. A quantidade de quartel, a quantidade de oficial, o local desses quartéis, é uma máquina ineficiente, é uma máquina que não serve para a política dissuasória. Aí veja bem como é contraditório. O Brasil deveria, conforme o meu intelectual que eu sigo, Manuel Domingues, ele diz, o Brasil tem que ter uma força aeronaval. O tamanho do Brasil, o território, o monitoramento, exige uma força aeronaval, que é o mar e o espaço aéreo. É disso que nós estamos tratando agora. Priorizar a terra, o espaço terrestre, é GLO. É considerar o povo inimigo, é do litoral para o interior. Olha bem o que está acontecendo em todas essas áreas aí. Então, eu acho, inclusive, que a GLO compromete uma missão de uma defesa moderna em relação ao aparato aeronaval que devia ser uma diretriz para as Forças Armadas brasileiras. Essa questão está mal resolvida desde o início do governo Lula. Deixa eu falar de uma outra questão mal resolvida, que eu acho que eu já falei até aqui com o Genuíno, mas eu tenho insistido. Mas ontem eu tive uma informação lá de dentro do Ministério dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, ali do Silvio Almeida, de que estaria na mesa do Lula a assinatura da Comissão de Familiares e Mortos Desaparecidos. Vai sair? O que você acha disso, Genuíno? Essa é outra questão que está travada. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter uma queda de braço. Por uma razão fundamental. E eu quero deixar bem clara a minha posição. A Comissão Nacional da Verdade foi um grande feito do Estado brasileiro no governo Dilma. Foi a primeira vez que o Estado brasileiro fez um levantamento dos crimes de Estado. O que é que faltou? Um pedido de reparação por parte do Estado brasileiro, que podia ter sido feito na presença dos militares, pelo chefe, pela chefia do Estado e do governo, e aplicar as resoluções da Comissão Nacional da Verdade. Tem várias resoluções, Ana Prestes, que estão lá claras em relação à formação, em relação à área dos direitos humanos, em relação às academias, na relação com a comunidade. Eu acho que a Comissão de Mortos Desaparecidos deve ser recriada, porque ela foi extinta de maneira autoritária e abrupta, sem uma avaliação das suas conclusões.
Eu acho que ela não foi bem extinta, Genuíno. Ela não foi extinta. Ela continua, ela é uma lei. Ela foi mas ela não está instalada. Aliás, Ana, é interessante observar uma coisa. Mas Claro. ela existe como lei e tudo, ela não foi extinta. Aliás, a Comissão de Mortes e Desaparecidos e a Comissão de Anistia foram criadas no governo FHC. E nessas duas matérias, as Forças Armadas que acusa a esquerda de revanchista, ela aplicou o revanchismo, porque ela nunca respeitou a participação na Comissão Nacional de Mortes e Desaparecidos e a Comissão de Anistia. A Comissão de Anistia está funcionando. Mas a Comissão de Mortes e Desaparecidos, ela ela bota no radar, Ana Prestes, a questão da memória, a questão da verdade. As Forças Armadas têm que, uma hora, se dispor a fazer uma espécie de reparação pública perante a sociedade. Não se trata mais nem de julgamento, porque tem uma decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal. Mas, do ponto de vista da memória, é fundamental para a luta democrática uma reparação política perante a sociedade. Não é perante as vítimas ou perante quem lutou, quem morreu, não, perante a sociedade. Houve uma ruptura. E não é só memória, eu acho que é memória, mas é direito dos familiares, está na lei, é um direito dos familiares que o Estado busque pelo paradeiro dessas pessoas. Os familiares estão morrendo, você já está na terceira, na quarta geração, já está com os netos, os bisnetos que estão correndo atrás. É direito. Enquanto. Aliás, Ana, você tem razão. Quando se votou a questão da lei de anistia, inclusive no parlamento, na Constituinte, que foi um retrocesso, a maneira como se votou a questão da tortura, sempre se reconheceu que uma coisa é uma decisão do Estado, outra coisa é a decisão das famílias. Quando as famílias reivindicam, não cabe ao Estado julgar. Cabe ao Estado viabilizar o atendimento da reivindicação das famílias. É disso que se trata e eu concordo contigo. Legal. José Genuíno, fundamental, sempre. Sempre com a gente aqui nas terças-feiras. Obrigado, Genuíno. Boa continuidade. Até terça-feira, Mauro. Tchau, gente. Tchau, Genuíno. Até mais.